Pessoal, dando sequência aos podcasts da FemCare, hoje a gente vai contar um caso muito interessante e que você com certeza vai se identificar. Nós vamos falar da paciente X, que poderia ser uma mulher qualquer, mas que chegou de fato ao consultório com a sensação de estar perdida. Saber que com 52 anos ela poderia estar sentindo ondas de calor, suor noturno, secura vaginal, um pouquinho de confusão mental, brain fog, perda de memória, tudo isso ela já sabia. Só que ela não sabia de onde começar, ela não sabia o que fazer e nem quem procurar para voltar a se sentir ela mesma, para voltar a se sentir uma mulher completa, porque nem ela, nem mais o pessoal da família, ninguém mais estava reconhecendo. E essa sensação de estar perdida, estar angustiada e já ter tentado de tudo, sem brincadeira, vocês vão ouvir durante a nossa conversa, a situação da pessoa chegar e despejar na sua mesa uma lista de medicamentos, uma lista de suplementos e tudo o que você pode imaginar sem ter nenhuma solução, ou muito pouca solução para o problema que ela estava enfrentando. E essa é uma dor da X e de todas as mulheres, porque a gente às vezes saiu de um polo onde a gente não sabia nada e agora a gente sabe demais e não sabe o que fazer com tanta informação. Foi com essa ideia, com essa filosofia, que eu convidei 3 profissionais incríveis que vocês vão conhecer no podcast. Então nós vamos falar com a Renata, uma empresária do setor de vendas e comunicação, que faz bastante o papel da mulher geral e vai trazer as dores do público, o que ela ouve, o que ela encontra, o que ela escuta das amigas, o que ela escuta nas rodas de conversa e o que vem afligindo as mulheres dessa idade. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Candice, uma psicóloga especializada em gerontologia, que acompanha essa fase do envelhecimento com mais saúde para a população em geral. E muitas dessas suas pacientes são as mulheres. E qual é a visão, qual a filosofia, o que pode ser feito para tudo isso? E nós vamos ouvir a Diane, endocrinologista, extremamente competente e super bem conceituada, que tem uma visão muito crítica e muito adequada do cuidado real que a mulher precisa receber do ponto de vista endocrinológico nessa fase. E eu vou coordenar essa discussão numa roda de amigas, então não é nem uma discussão, vai ser uma roda de conversa, sendo Flávia Fairbanks, ginecologista, e estamos aqui à disposição de vocês para a gente conversar dos assuntos que afligem a mulher nessa fase. Vamos lá que a conversa vai ser extremamente interessante e produtiva. Estamos aqui com grande alegria num grupo de mulheres, eu vou apresentar para vocês uma a uma, e o nosso objetivo principal é atingir você, mulher, na dor ou na sua alegria mais profunda para transicionar por essa fase 45, 50 a mais. De onde viemos, para onde vamos e o que nos espera. Temos aqui conosco Renata Centurion, empresária, que vai representar as mulheres. Ela trabalha com consultoria e treinamento em vendas, mas hoje aqui está como Renata a Mulher. Temos aqui Candice Pomi, psicóloga especializada em gerontologia, que também vai dar um olhar em relação a tudo isso que nos cerca no ambiente emocional. Afinal das contas, não tem ninguém muito bem nesse campo. Temos a doutora Diane Belchior, endocrinologista, que vai falar para nós as verdades, ou pelo menos colocar na mesa o que não se deve fazer. E eu, Flávia Fairbanks, ginecologista, também especializada em menopausa e sexualidade feminina, vou tentar trazer para vocês o que tem na minha área quando a gente se junta na mulherada e começamos a colocar os mitos e tabus, verdades e inverdades na mesa. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, acho que a gente vai começar com o que o público quer saber, por isso que eu elegi a Renata para começar a trazer pra gente o que tá do outro lado das nossas mesas. Afinal, a gente se sente perdida. Verdade ou não, Rê? Totalmente, verdade. E é engraçado, né, Flá, que a gente se conhece há tanto tempo. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava até comentando sobre isso. O primeiro dia que eu vim aqui, falei, chega. Eu não saio daqui se você não me der alguma solução para os meus problemas, né? Reposição hormonal, tá todo mundo falando sobre isso. Mas tem muitas dúvidas. E a primeira coisa que aconteceu comigo, que eu me lembro como se fosse hoje, foi que eu não dormia. Né? Então assim, eu não durmo, eu não me reconheço, eu não sei o que está acontecendo comigo. As pessoas falam, puxa, mas você é outra pessoa, né? Eu tinha vários problemas. Não que isso fosse um elogio naquele momento. Exatamente, e eu não me reconhecia. Eu acho que isso que é o assim, calorões, não tinha uma coisa muito certa, mas tinha uma coisa que eu não dormia, eu não conseguia me reconhecer, eu estava extremamente nervosa. E isso me impactava no meu trabalho, na minha vida, né, como pessoa, na minha família. Então eu acho que esse é o centro principal. De repente, você sabia que tinha alguma coisa diferente, não necessariamente era a menopausa. Exato, eu não sabia o que era, mas tinham várias coisas que me incomodavam e que um dia eu falei, gente, não é possível, eu preciso de ajuda.
quem que pode me ajudar, quais são os profissionais que podem me ajudar. E até brinco que tinha uma junta médica, né? Hoje tem muito mais. Exato! Não, e a gente, na verdade, não sabe exatamente por onde começar, né? Candice, isso te traz alguma coisa? Esse tipo de discurso provavelmente é uma coisa que te permeia, não só no seu círculo social, como no seu círculo profissional, né? Sem dúvida, porque tem uma questão que, assim, a mulher, e principalmente essa mulher contemporânea que trabalha, que tem 1 milhão de atribuições e que se sente produtiva, funcional, cuidando de tudo e de todos, a menopausa ela acaba sendo um grande chamado para você olhar para você e falar assim, peraí, agora eu vou ter que cuidar de mim primeiro e depois eu vou conseguir cuidar dos outros. Então, esse chamado de metade da vida é algo que eu vejo no consultório, mas vi em mim também, tenho 52 anos, comecei a sentir alguns sintomas, mas você começa a entender assim, tem coisas mudando aqui. E depois que você já tem filhos crescidos, para quem tem filhos, né, que você tem pais que estão envelhecendo, você fala assim, como é que eu vou me achar nesse meio, nessa geração sanduíche? E hoje eu acho que uma das coisas que mais trazem sofrimento é exatamente, né, na verdade esse cansaço é você entender que os pais vão viver mais e você, né, quer usufruir disso, quer ter tempo para fazer isso. Seus filhos estão saindo de casa, você começa a sentir um ninho vazio começando a se estabelecer e ao mesmo tempo você fala assim, bom, e onde eu estou nisso tudo? Então tem uma mudança de carreira muitas vezes, de estado civil ou de mudança no estágio da relação que você está, que se você está numa relação longeva, e você começa a ter que olhar para você. Então isso é muito visível aí para quem está passando por isso. Parece que é um momento que a gente tem que repontuar as prioridades, né? Então, e isso é super difícil, porque aquela mulher que sempre soube aonde estava e para onde ela queria ir, e de repente esse caminho que era retilíneo vira tortuoso, porque a natureza começa a nos pregar umas peças. Tenho muita paciente que fala assim, doutora, você acha que isso é justo? Eu falo, eu não acho que é justo. Eu não acho que é justo. Eu acho que a gente tem uma vivência que acha que realmente isso passa tudo. Diane, como é que essas mulheres chegam para você? A queixa principal no consultório é sempre ganho de peso, né? Mas aí existe uma coisa por trás, né? Que geralmente o ganho de peso, elas querem ser tratadas, elas querem ser emagrecidas e não necessariamente tratar o contexto, né? Tratar o contexto. O que eu acho é que tem muita informação hoje em dia na internet. A gente passou por um período sem nada de informação, depois passou por um período de muita informação. Só que as informações não necessariamente são de qualidade, porque aí os oportunistas acabam vendo que existe um sofrimento, existe a mulher sofrendo, existe o ganho de peso que não é mais normalizado, porque antes as mulheres 50 mais começavam a ganhar peso, ficavam meio vovozinha e aceitava. E não tem problema nenhum em aceitar isso, só que agora é praticamente um pecado, é praticamente assim, errado. A mulher que faz isso é uma mulher relaxada, né? Se estabeleceu isso na sociedade. Verdade, então é como se ela tivesse culpa daquilo. E na verdade existe uma explicação metabólica para isso, uma explicação científica para isso. E hoje em dia, exatamente porque existe uma explicação científica, muitos oportunistas também, que não sabem o que estão falando, acabam implantando na cabeça dessas mulheres que elas têm que ser uma outra pessoa, mas transformação total, de músculo, de não sei o quê, de ficar magra demais, e aí a gente tem os extremos. Nossa, mas em geral, no consultório, elas chegam para querer perder peso, e tem muito mais coisa por trás. Eu acho que esse dizer assim é fundamental, porque o que eu vejo muito no consultório, como é que essas mulheres chegam para mim? Lutando contra uma coisa que é inexorável e é da natureza. Então, assim, o meu discurso é assim, gente, porque pode ser da menopausa. Eu não acho, nossa conversa aqui não é de menopausa, mas ela acaba sendo porque tem a ver com a nossa idade, né? Então, o que acontece? Eu chego no consultório, vejo a pessoa desesperada, lutando contra o envelhecimento. Primeiro ponto, mulher não tolera mais envelhecer. Ninguém mais quer nada do envelhecimento. Então, virou uma coisa assim, eu não posso deixar isso acontecer. Gente, uma vez que a gente tá viva, vai acontecer, né? Então, exatamente. Exatamente, então vai acontecer. Mas culturalmente tem essa expectativa, né, Flávia, que assim, todo mundo pode envelhecer, desde que se pareça jovem.
Exatamente. E aí é algo que não é real. Não é real. A gente vai ter perda de colágeno, a gente vai ganhar peso, a gente vai, inclusive, emocionalmente, tem coisas que a gente não quer mais passar por aquilo. Sim, exato. Tem coisas que a gente não quer mais tolerar, tem coisas que são inegociáveis. E isso também são ganhos do envelhecimento. Porque a gente não, quando a gente fala de envelhecer, a nossa sociedade, principalmente aqui no Ocidente, a gente olha para envelhecer do ponto de vista biológico. Mas ninguém entende que, do ponto de vista emocional, social, espiritual, se você construir esse caminho, você só tem ganhos. Sim. Você pode ter ganhos. E daí todo mundo fala, eu perdi colágeno. Tá bom, você perdeu colágeno, mas o que você ganhou? Você aprendeu a falar não? Nossa. Ganho. Você aprendeu... A insegurança que diminui muito. Você sabe quem você é. Você abre mão dos seus valores? Não abre mão dos meus valores. Você sabe com quem você quer estar? Gente, são ganhos incríveis. Impagáveis, né? E pra ter esses ganhos, você tem que viver muito. Tá certo. Não, eu acho assim. Então, esse ponto primeiro, o que a gente vai fazer para tentar tornar um pouco melhor uma coisa que vai acontecer, que é passar o nosso tempo, a nossa vida, e a gente vai envelhecer. Mas a gente quer envelhecer bem, né? Porque eu acho que passou assim, não se tinha nada, se aceitava o envelhecimento por si só, e você tinha que vestir a carapuça do envelhecimento e ficar aquela velhinha. Como se estivesse precisando, matrona, como se estivesse precisando de ajuda fazendo aos 50 crochê, anos, 60 anos. Exatamente. balança. Só que a gente foi desse ponto para um ponto extremo. Sim. Que você não pode envelhecer de jeito nenhum, que tem que fazer um monte de procedimento, que tem que ter uma magreza extrema, que tem que fazer um monte de atividade física, que tem que fazer isso porque senão tá errado. Então você sai de um ponto para outro extremo. A gente tem que negociar o caminho do meio. Né? Mas porque é tão engraçado que vocês estão equilíbrio. falando, e tá me dando vários gatilhos aqui. A Jane falando do emagrecimento, meu Deus, eu não consegui emagrecer. E assim, por mais que eu fizesse, por menos que eu comesse, né? Eu começo a fazer musculação, porque você precisa fazer musculação, você não pode ter ganho de peso. Mas você também tem que manter o músculo. Então eu preciso comer mais proteína, né? E aí você é bombardeado com uma série de coisas, saúde mental. Putz, mas eu não me reconheço, quem sou eu, pra onde eu vou, o que eu vou fazer? E tem toda uma coisa de saúde mental que, assim, eu preciso fazer as coisas do jeito certo. Sim. O que é o certo? Pra onde eu vou? Né? Quem que tá me falando a verdade? Então, difícil. É muito difícil. Bem difícil. Então, tudo que vocês falaram aqui, eu me senti no meio. E as redes sociais também mostram que você tem que ticar 10 caixinhas. 10 caixinhas. Gente, é assim, é sobre-humano. Para você envelhecer do jeito que a sociedade espera que você envelheça, não tem receita. Não tem como. Eu acho que para ilustrar, então vamos colocar aqui. O paciente chega, e isso acontece várias vezes por semana, abre a bolsa e despeja em cima da mesa. Preguiça, já tenho preguiça. Uma lista e quando não traz os potes de suplementos que vão do A ao Z, porque ela foi pegando todas essas informações de todas as vias que ela encontrou. Compre isso, compre aquilo, tome isso, tome aquilo, aplique isso, aplique aquilo. De repente a pessoa se vê circundada de 200 coisas. E você vai ver, uma funciona e a outra metaboliza a terceira e assim por diante, e uma inviabiliza a outra, quer dizer, não faz lógica nenhuma, e a pessoa tá passando o dia inteiro seguindo uma agenda. Isso, comendo cápsula. 3 de manhã, 4 antes do café, 4 depois do almoço, não sei o que lá, e assim vai. Flávia, sabe o que é isso? É exatamente isso. A rede social é aquele negócio que eu falei, né? De nada de informação vem um montão de informação. Sim. Agora, informação ela pode vir de qualquer... E aí tem os oportunistas, que aí começam a inventar coisas que para ganhar o dinheiro, né? Porque cada um, né? Se tem um assunto em voga, como menopausa, vamos agora ganhar dinheiro com a menopausa. Sim. Então, vários pseudo-especialistas, né? Que nem existem, na verdade, algumas especialidades inventadas. Sim. E aí também tem a medicina do contra, né? Porque a medicina é baseada em evidência e ponto final. Exato. Então tem a medicina do contra. Porque a indústria farmacêutica quer monopolizar os médicos, que são os médicos tradicionais e baseados em evidência, eles estão juntos com a indústria farmacêutica, o que não tem nada a ver. Porque, na verdade, aí vem exatamente isso, uns suplementos do nada, que não tem, pode até fazer sentido quando você lê, mas entre fazer sentido e você ter aprovação clínica, você ter no estudo clínico realmente aquilo, é muito diferente. Então, às vezes eu falo... passo, ainda é paciente precisar disso. Porque às vezes existe, pode até fazer algum sentido, só que simplesmente a pessoa é saudável e ela não precisa.
a síndrome do paciente, da pessoa saudável, o síndrome do paciente saudável. Exato. Ele acaba ficando, às vezes, até doente de tanto vitaminas a mais que ele toma. Por exemplo, a vitamina D, que em excesso pode dar cálculo renal, pode dar, não é uma coisa que você pode usar indiscriminadamente. Exato. Mas né? A gente estava falando sobre isso, né, Jenny? Assim, não vou citar ninguém especificamente, mas todos os médicos que alguém diz que precisa fazer não sei o que lá, mas que isso vai se resolver sozinho. Então eu vou usar aqui um exemplo muito óbvio, que várias pessoas provavelmente vão lembrar, Covid, que as pessoas perdem cabelo. Uhum. E aí tem todo um protocolo, não, é isso, aquilo outro, que não precisa, porque a gente sabe que é autolimitante. Eu sei porque eu estudei, né? Exato. Depois que eu vi... você vai recuperar de qualquer forma. Você vai recuperar, mas você não precisa tomar aquele monte de vitaminas, fazer aquele protocolo. Infusões. Mas não vai fazer mal, mas vai gastar um dinheiro que não precisa. Que não precisa. Que pra mim, como paciente, é charlatanismo. E além do dinheiro, ainda condiciona a pessoa a ser uma doente. Se ele não fizer isso, ainda condiciona. Mas isso faz com que você volte no consultório, isso, né? E aí, eu acho que tem uma coisa muito importante, eu brinco que eu fiz uma junta médica com os melhores dos melhores, né? A Jenny é minha médica e a Flávia é minha médica e você vai ser minha psicóloga. A gente vai falar sobre isso. Mas eu tive uma psicóloga que me ajudou muito, né? Uma psicanalista, porque eu vivi, a Flávia acompanhou, né? Eu tive várias coisas assim, uns fantasmas que acompanham a gente. Vocês souberam muitas histórias minhas, porque o que é certo, o que é errado, para onde a gente vai? E tem muita coisa do medo. Eu acho que a internet coloca isso, né? O Instagram te detona. Sim. Então eu não tô na aparência certa, eu não tô no peso certo, eu não tô fazendo as coisas certas, meu cabelo não parece maravilhoso. E eu preciso ser essa pessoa. Você está deixando de fazer alguma coisa que vai te dar um grande prejuízo no futuro. É o FOMO. Isso. Exato. Fear of missing out, que é o medo de não estar. O que eu não tenho, que todo mundo tem, eu preciso ter. Eu tenho uma pilha de casos de pessoas que estão lindas, maravilhosas, extremamente saudáveis, e falam assim, não, mas não é possível, que eu não precise de nada. Isso. Não é possível. Exatamente. Você fala assim, não, mas... Você tem que me dar alguma coisa. Exato. É correr atrás do rabo o tempo inteiro. É como se ela tivesse uma perfeição que ela não vai alcançar, porque não tem sentido, porque não tem nem necessidade. Mas a pessoa não se aceita. É aquele não se aceita. E que eu acho que também as coisas, a gente pensa muito no que a gente pode, de novo, né? O foco é sempre o corpo. Então, assim, o que eu posso ingerir? O que eu posso fazer de procedimento? Mas, assim, o que eu posso fazer para aprender sobre mim mesma? Perfeito. O que eu posso fazer para melhorar o meu entorno, das minhas amizades, para melhorar a minha saúde mental? O que eu posso fazer para tirar da minha vida pessoas que não me agregam e que só trazem toxicidade, tristeza, peso, né? E o que acontece, por exemplo, quando você se apaixona, ou quando você tem amigos novos, ou quando você viaja? Isso tem uma interferência direta no seu físico. A gente fala, a epigenética fala sobre isso. Então, assim, a genética, você tem lá um monte de probleminha que tá lá na sua lista. Poxa, mas mexe no seu entorno. Olha em volta, olha para suas companhias, vê o que você está assistindo na televisão, no rádio. Tá com música boa? Tá com companhias boas? Isso só vai ajudar na sua saúde, na sua saúde física. Né? Temos, inclusive, mudança de testosterona, né, Flávia? Laboratoriais comprovadas. Laboratoriais. Eu não tenho problema nenhum, mas assim, a Flávia, sou paciente da Flávia, mas eu acho que assim, a última vez a gente fez, falei, Flávia, eu acho que devo precisar começar a fazer reposição, não é possível. Aí fizemos todos os exames, ela falou que eu disse, eu não tenho que te repor. Eu não tenho que te repor. Mas isso é uma médica séria, ela falou assim, não tenho que te repor, porque porque eu sinto ganho de peso e sinto oscilação de humor. Todos os outros sintomas não tenho. Ainda espero não ter, vamos lá, né? Com fé. Mas ela falou, eu não tenho o que te dá pra repor. Então é melhor você cuidar, fazer esporte, fazer suas coisas, tá? Né? E que isso vai ter um impacto positivo. Sair sem nada de receita, né? Não foi. Zerada. Mas você ficou feliz? Muito. Então, aliviada. Se você tivesse ido no oportunista, você uma paciente bem, que tá com os hormônios bons, que tá bem emocionalmente, faz uma infusão, ou então coloca um monte de suplemento que você não precisa. E às vezes não é só que não te faz mal. Não é só que não. Aliás, se não precisar, não faz mal, não tem problema. Às vezes faz. Né? Às vezes te intoxica de alguma coisa. Gente, vocês falaram esse negócio de infusão, eu tenho desespero.
E o pior é que, assim, eu sou veterinária de formação, então eu tenho uma base, né? Então eu consigo entender, e coisas que eu olho e falo, mas é óbvio, como que você tá fazendo isso? Mas muitas pessoas que eu vejo que estão próximas de mim, e a pessoa fala assim, não, eu vou fazer uma infusão, porque aquela pessoa, aquele profissional ou aquela profissional que vai me dar uma infusãozinha, e eu saio bem e falo, não, gente, pelo amor de Deus. Não placebo. Você sai achando, nossa, agora eu tô Ai, agora eu tô bombando. E é assim, E às vezes a nada. pessoa só melhora porque ela não bebe água e é hidratada. Exato. É o sonho. É verdade. É verdade, é verdade. Às vezes era é só sono. isso. É só isso. A pessoa não bebe água, toma um monte de cápsula. Quando tem uma infusão Que que desespero. hidrata a pessoa, pronto, a pessoa melhora. Às vezes é só isso. placebo, né? E o efeito Placebo placebo básico. Feliz. o efeito Nossa, placebo tá e o super bem. efeito da vergonha. Porque eu já peguei paciente dizendo assim, doutor, eu até falei que eu melhorei porque todo mundo melhora. Por que eu não E vou aí, por que eu melhorar? não vou melhorar? Nossa. Às vezes também tem isso. Às vezes tem um entorno, né? Mas deixa eu falar outra coisa importantíssima. A Flávia falou, não, então se cuida, continua fazendo exercício. Cara, o que pode ser mais estimulante para uma pessoa do que fazer exercício físico, né? E você fica bem porque você muda toda a sua... Você tem uma injeção de adrenalina, dopamina, todas as inas que a gente conhece, que podem mudar a estrutura e fisicamente você se sente melhor. Claro. Porque você tá trabalhando e você tá estimulando seus músculos, estimulando toda me ajuda com os A parte nomes. emocional. Não, mas aí tem. Com a parte emocional mesmo. Emocional, você se sente bem, A autoestima. parte emocional, autoestima, e tem a sua química Isso. toda. Química. Eu sou psicóloga, mas protocolo de pacientes que chegam numa fase anterior à depressão, que eu vejo que estão com uma energia baixa, eu falo, olha, parte do tratamento é você 3 vezes por semana você vai fazer algum exercício, porque a gente precisa mudar a química do seu corpo. Exato. Então E tem que muda mudar a química. realmente, E tem 2 coisas que mudam a química do corpo que dependem só de você. A parte física e a parte espiritual. E aqui eu não tô falando de religião, tá? Eu tô Sim. falando de você se conectar com algo maior, ler um livro edificante, fazer um trabalho voluntário, se conectar com a natureza, qualquer tipo de coisa que te eleve a sua vibração. E o exercício físico faz isso também. Então, além, a gente tá pensando só em remédio, mas tem coisas que você não precisa comprar na farmácia, você pode E dar uma também- volta no quarteirão e melhora. E nessa coisa da atividade física, fica parecendo também que a pessoa tem que ser atleta. Não é. Não. Porque também é aquele Que eu negócio não sou. não é atleta. Deus me porque, livre. inclusive, Não sou recentemente eu fui num congresso, ano passado, um congresso bem legal sobre menopausa, e falava exatamente isso, que hoje em dia você tem os snacks de atividade física, né? Você, mesmo que você tenha 15 minutos, os snacks de atividade física já fazem Muita diferença. muita diferença. Sair do sedentarismo. Isso. Isso. É isso. Atleta. A gente quer tirar as pessoas do sedentarismo. Tarismo. Se tornar atleta. Virar Mas atleta. com o Instagram, com essas redes sociais, fica parecendo que se a pessoa não tem todos os músculos, se a pessoa não puxa peso um montão, se a pessoa não faz, se não faz corrida, se não faz maratona, não tá bom. E não é, os snacks já são bons e você sair, inclusive tem estudos mostrando isso na parte de obesidade, de atividade física e de bem-estar mesmo, que o benefício maior é sair do sedentarismo para alguma atividade física do que de alguma atividade física para uma atividade física de alto impacto. É muito maior. Para uma vida longa, do ponto de vista de longevidade, e isso estudos também científicos mostram, que você se movimentar 30 minutos todos os dias, mesmo que numa atividade diária, que seja lavar, varrer o quintal, fazer... Atividade cotidiana. Ela é muito mais eficaz a longo prazo do que você fazer, por exemplo, crossfit 2 vezes por semana e estressar o seu corpo, porque um exercício físico em quantidade agressiva, ele também gera cortisol. Sim. Né? E aí você pode me corrigir, mas isso também gente, traz cortisol. Cortisol, inclusive, já tem estudos mostrando sobre isso. E às vezes os pacientes que começam a perder peso, aí eles vão naquele do extremo também. Aí agora que eu não sou obeso, agora eu sou atleta. E aí o que acontece? Exatamente isso. Estudos com maratonistas com testosterona super baixa e cortisol elevado. Exato. Então a atividade física melhora os hormônios, porém a atividade física extrema começa Também a piorar. Exato. Que é o que eles veem nas zonas azuis, por exemplo, onde tem o maior acúmulo de centenários, né, nas 5 zonas azuis do planeta. Eles foram pesquisar e as pessoas que existem as 5 zonas, são as blue zones, as zonas azuis, que elas foram estudadas, são 5 países, onde eles perceberam que tem o maior acúmulo de pessoas, 100 mais, são centenários. Eles foram, por exemplo, a Icária na Grécia, Sardenha, aqui Loma Linda na Califórnia, na Costa Rica tem outro lugar que eu agora esqueci. Nicoya, na Costa Rica.
e Japão, Okinawa é a quinta. Obrigada. Então, esses 5 lugares, eles foram ver por que tem tanta gente que tem mais de 100 anos lá. E foram entender como essas pessoas vivem. Eles foram ver traços que são comuns a esses 5 lugares. E uma delas é essa atividade cotidiana. Então, é o fato dela ir lá no mercadinho todo dia comprar comida dela. Para ir no mercado, ela tem que subir não sei quantos degraus, subir uma escada, subir uma rua, descer, carregar sacola. A pessoa não vai pra academia. Exato. Pior ainda, ela não pega o carro e vai pra academia, que é a coisa mais sem lógica se a gente pensar. Então, ela faz isso estendendo roupa, lavando o quintal, varrendo escadaria. E aí elas vão ver que isso elas fazem em conjunto, fazem com uma amiga, vão com a vizinha subir pra fofocar em algum lugar. O que já faz com que as pessoas tenham essa movimentação, mas isso está incluído nas atividades cotidianas dela. Não precisa de um pré-treino. Exato. Não precisa de um pré-treino. De hormônio. Não, tomou um cafezinho da manhã, é o pré-treino. Agora eu preciso falar com o paciente. Foi muito engraçado, porque quando eu comecei nessa nova vibração, na minha jornada, eu tava sedentária, né? Aí ela falava, não, você precisa estabelecer 30 minutos por dia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou botar isso no meu dia a dia? Que eu começo já não sei o quê, nananana. Renata, não é possível que você não consiga 30 minutos. Fui falar com a Diane. Aí a Diane, Renata, temos que estabelecer uma rotina. E aí eu falei, bom, é remédio. Eu tenho que fazer 30 minutos por dia ou eu tenho que fazer 3 vezes por semana. Alguma coisa eu tenho que conseguir. É uma média de 150 minutos na semana. Isso o FDA Pois é. Aí, mas voltando pro meu... Mas como eu te falei, os snacks já estão Então, aí você faz snacks, beleza, tempo, beleza. Aí eu tava com uma dor no quadril, não sei se vocês lembram. Eu tinha uma dor no quadril e falei, meu Deus, eu preciso de cirurgia, porque agora acabou o mundo, né? E agora eu não tenho mais nada, eu sou sedentária. E aí eu fui num médico, ortopedista, especialista em quadril. E aí ele falou assim, bom, eu tenho 2 notícias pra você, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Eu falei, bom, me dá a ruim. Bom, a ruim é que você não tem, assim, você não precisa de médico, você não precisa de cirurgia. Eu falei, ai, que maravilha. Então, mas a boa é que você precisa fazer a sua parte, que é o que você vai fazer de musculação para que você possa apoiar o seu quadril, para que daí você não precise de mais nada, porque a sua dor é porque você não tá fazendo... Falei, meu Deus, as duas tinham razão. E aí você começa a juntar, por isso que eu brinco da junta médica, né? E aí eu comecei a fazer a musculação regradinha. Às vezes eu não consigo fazer 3 vezes na semana, mas 2, né? Não interessa, que eu faço bonitinha, isso. né? E aí você começa a ver que o seu músculo, e aí você tá mais bonito. Eu não quero ser aquela pessoa bombada. Deus me livre, barriga trincada. Esse não é o objetivo. Não é o objetivo. Não é o objetivo. Mas a rede social que fica te bombardeando e te detonando que você não tá com 200 músculos, a sua barriga não tá trincada, mas eu tô super bem. Tem que tomar um pré-treino, tem que tomar um monte de creatina, tem Deus que tomar me livre, um monte de tomo suplementos de proteína. E é isso. E assim, um monte de outros suplementos pra criar um montão de músculo, porque se você não for assim, aí faz uma bioimpedância. Se a bioimpedância não tiver com 15% de gordura, ela não tá bem. E isso, às vezes, a pessoa que já tá muito melhor se acha inferior. Ela não vê o copo meio cheio, ela não vê aquela parte que ela já conquistou. Ela vê a parte que ela não conquistou e que às vezes nem tem necessidade de conquistar. É isso. E eu acho que aí é saúde mental que ela fica detonada, porque eu nunca chego naquele lugar. Sim. Como que eu vou... A frustração. Devendo. Tá sempre devendo. É a paciente que tá no débito. Bom, o que de tudo isso aqui que eu continuo não conseguindo fazer? Então, assim, eu também acho que o reforço positivo, o pessoal usa isso muito na educação infantil, né? Mas eu adoro educar a mulherada nessa. Eu falo assim, gente, é reforço positivo. O que você já conseguiu fazer? Olha a Renata de hoje e olha a Renata anterior. Então, assim, gente, não fez 3 vezes por semana, mas já fez 2. Tá de parabéns. E regular. Ai, gente, e eu vou falar, esses pontos positivos é muito engraçado, porque quando eu encontro outras mulheres que ainda não estão lá, ai não, mas os meus hormônios ainda estão normais, e aí eu não sei onde que eu tô, eu não me reconheço, eu falo, calma. Eu tenho uma junta médica que eu quero conversar e você vai conversar com elas, né? E ontem eu tava no evento e ela falou pra mim, Renata, por favor, me fala que podcast é esse que vocês vão gravar, porque eu preciso escutar. Porque a gente não teve tempo pra falar sobre isso. Então eu acho que a gente precisa educar as pessoas que estão aí nesse, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Porque foi trazer gente séria. E porque foi pro outro extremo, como a Jenny falou. Chegou na loucura completa. E agora eu vou puxar um gancho, Jenny, que tudo isso a gente tava falando de suplementos e tudo mais, de atividade física. Gente, e a história do sono? A Renata começou falando,
problema do sono, né? Eu não consigo dormir e tudo mais, que foi a primeira queixa, a coisa que mais te incomodou. Só que hoje em dia, a coisa chegou num outro ponto, de um tamanho, que tem gente que agora toma remédio pra dormir e depois pra acordar. Então assim... Não, ou dorme com relógio pra ver quantas horas foram o seu sono REM. Ah, não, gente. Exatamente. Você acordou bem? Beleza. Então, Dormiu 5 horas, mas acordou bem? Tá bom. Então, Dormiu 10 horas e não acordou bem? Presta atenção. É você. Eu fui estudar sobre isso porque estava acontecendo comigo e eu fui num neurologista. Então, eu acho que foi antes de falar com a Flávia, eu falei, gente, eu tenho alguma coisa muito séria acontecendo comigo, mais ou menos junto. E aí foi perto da pandemia, acho que foi logo antes da pandemia. E aí eu falei, tem alguma coisa muito séria acontecendo comigo? Sei lá, eu tenho tumor no cérebro. Por que eu não consigo dormir todos os dias? Todos os dias, 3 horas da manhã eu acordava. E aí eu fui ler sobre isso, fui estudar sobre isso, falar com a Flávia, minha junta médica toda, a Diane fez parte disso. E entender que no mundo inteiro, as mulheres têm isso às 3 horas da manhã, independente do ambiente. Sim, então, depois vocês podem falar sobre a parte fisiológica disso, mas no meu caso era assim, 3 em ponto, eu tinha um alarme interno, uma coisa maluca. E aí, eu acho que assim, tem uma higiene do sono, eu fui estudar sobre isso, tem toda uma parte que você tem que organizar, mas pra mim, a primeira coisa foi o sono, e em seguida foi o peso, e depois eu queria matar alguém, e eles foram se somando, né? Eu falei, pronto, eu tenho uma tabelinha, quando eu assisti a Flávia fazendo a palestra, assim, tem quantos? 40 sintomas? Na verdade, assim, a Alicia já tem mais de 80, mas tem assim... tinha 45. 15 são, assim, Fácil. os típicos, mas a gente expande pra 40 fácil. Eu tinha Todos. começando a ticar, tique. Eu tinha todo. Porque também não pode levar o outro, por exemplo, se você dorme mal, você pode ficar mais irritado. Com certeza. Você já fica mais cansada, vai ganhar peso. Pronto. Exatamente, um pode levar o outro, isso. necessariamente. Então, hoje em O dia... que você faz quando você acorda às 3? Porque daí depois, se vocês quiserem, vocês até cortam isso. Mas assim, às 3, quando tem isso, existe um chamado. E é um chamado da sua mãe ancestral, das suas... de quem veio antes de você. Esse é um chamado da vida para te falar assim, vem cá, é essa vida que você quer? Você quer mais dessa vida ou você tem metade para mudar? Você tem metade pela frente para mudar. Agora. E aí, você às 3, se você acorda às 3 e acorda irritada e fala, eu preciso dormir porque amanhã eu vou acordar cedo, e pega o celular e vai e liga a televisão, você tem um tipo de reação a esse chamado. Se você acorda às 3 e fala, tá bom, eu quero me conectar com isso, faz suas orações, medita, escreve, você tem outra relação com esse acordar. Então, assim, isso é só uma outra coisa, tá? Uma outra perspectiva sobre isso. Então, assim, o que você faz com esse chamado, com alguém que te desperta, com esse despertar natural às 3 da manhã? É uma coisa pra gente pensar. Se a gente se intoxica mais, né? Ou se a gente pode aproveitar aquele momento, 10 minutos pra se desintoxicar. Não, é uma visão super interessante, porque na verdade faz todo sentido. E afeta, a gente não pode falar todas, mas vamos falar que muitas uma enorme maioria das mulheres e nessa às 3 da manhã. Talvez para mulheres que infelizmente não podem fazer reposição hormonal, porque tem hoje em dia a reposição hormonal é muito um privilégio. É um privilégio, mas tem mulheres que não podem por alguma contraindicação clínica importante, Sim. né? E aí uma conduta dessa é maravilhoso, porque às vezes ela não vai só... Total. Ai, gente, eu fiz um curso de mindfulness e eu não consegui me conectar com nada. Eu cheguei no final e falei, que mais? E aí tinha toda uma teoria, tinha toda uma prática. Eu acho que assim, a parte prática ela pecou, que eu fui pela parte prática, né? E aí você começa a ficar frustrado porque você não consegue fazer o mindfulness. Então, assim, você tem alguma dica de como a gente consegue entrar nesse Mas eu acho que também tem o perfil do paciente. Tem aquela pessoa que quer fazer a prática e que é mais holística, que não quer o hormônio, que sabe que o hormônio pode fazer bem. Ela tem a ciência que pode fazer bem, mas ela quer fazer por outro lado. Então, eu acho que é o perfil do paciente também. Você pode dar essa arma para ele. Né? Você pode dar essa outra ferramenta, essa complementar. Para você não funcionou, mas aí não tem problema. Você funcionou outras coisas, atividade física. Você não precisa ticar todas as coisas. Eu queria ticar tudo, gente. Eu queria ter uma lista. Não precisa. Tudo não terás. Não precisa. Essa é a frase. Teve um paciente meu que foi fazer yoga e disse que
ficou mais estressada. Eu digo, yoga não é pra você. É isso! Aconteceu comigo Não também. precisa. Eu fui fazer yoga, gente. Não consigo. Yoga não é pra você. Então pra você talvez seja dança, talvez seja uma dança, talvez seja uma luta. Mas não é pra você. Você não precisa ticar tudo. Tem Eu acho que é isso, tem os Muay Thai e tem os da yoga. E isso é uma Muay coisa Thai que eu o vou amadurecimento também traz. De autoconhecimento. Né? De autoconhecimento. Então, assim, sem autoconhecimento, essa jornada de envelhecer, de amadurecer, ela fica muito árida. Porque senão você fica querendo pegar a receita da coleguinha e aplicar em você. Aí gera frustração. Então assim, você tem que entender. Eu sou do karatê, da dança, ou eu sou do yoga? Ou será que eu consigo, eu gosto dos dois? E eu preciso me conhecer para poder fazer isso. Porque senão a gente não vai ter essa paz. A gente precisa, gente. E não se comparar com o outro, se comparar com você mesmo. Sim. Exato. E você melhorou, porque às vezes, pronto, a Renata melhorou bastante entre ela. Ela vai e chega de uma amiga dela que, sei lá, tá bombada, tá isso, dizendo que tá com a libido lá em cima, crossfit e tudo. Mas é aquela coisa, você saiu de um ponto e chegou naquele outro ponto maior. Você tem que se comparar com você mesmo. Porque se você começa a se comparar com outra pessoa, você não vai chegar lá. E às vezes... Que a ideia da gente fazer esses tratamentos ou esse acompanhamento nessa fase é te trazer para quem você era antes de entrar nessa fase, quando o negócio começou a te incomodar. Então é assim, é você voltar a ser a quem você era, não é outra pessoa, né? Não outra pessoa. Eu acho que é melhorar entendendo quem você era, onde você foi e para onde você pode ir. Perfeito. Eu adorei o que você falou. Mas você, não outra igual pessoa. não igual Por a isso outra. que é importante a gente ter muita informação. Exato. Porque daí você consegue entender e falar, peraí, eu não tô nem aqui nem ali, eu tô aqui nesse caminho do meio. Eu tentei fazer mindfulness, não deu. Eu tentei fazer yoga, não deu. Mas dança pra mim, eu saio, meu Deus, que é o vida perfil da preciso pessoa, voltar pra dança. é isso. Foi É o perfil. Essa terapia de hoje foi muito importante pra lembrar que eu preciso ir pra dança. Aí, ó, tá vendo? Maravilhoso. É isso. E é isso. E não se comparar com as outras, porque eu acho que cada um é diferente. E aí eu queria trazer pra cá, e aí eu ver a sua opinião de psicóloga nisso, como eu trabalho muito com vendas, com a parte assim de executivos, nesse meio, eu entrei em neurociências, eu fui estudar sobre isso e meu mundo, abriu um mundo pra mim de outras coisas, né? Outras conexões de outro universo, e a gente entrou em Eneagrama. E na hora que você entra em Eneagrama e você entende o perfil psicológico das pessoas que são completamente diferentes e que não é sobre você, é sobre você se entender e entender o outro e que ela não está sendo assim com você porque é você com ela. É uma relação de cada um ser diferente e a gente entender a outra pessoa do jeito que ela é. De perfis, exatamente. Perfis. Tudo que ajuda a gente a entender a gente e o outro, eu acho que assim, sempre vai se pagar. Isso sim é uma medicina individualizada, é um tratamento individualizado, porque às vezes você vai nesses oportunistas, que aí acaba dizendo, vou fazer um tratamento individualizado para você, aí inventa um monte de terapias lá, que você gasta um montão de dinheiro e na verdade não é individualizado, ele vai fazer isso com todos os pacientes. Terapia individualizada é aquela baseada em evidência, que você sabe a evidência para aquele paciente. Todo mundo precisa usar Mounjaro. Não, o Mounjaro tem algumas indicações precisíssimas, é uma medicação excelente, só que as pessoas usam de uma maneira, às vezes, bem leviana. E para quem precisa mesmo, já chega no consultório com preconceito. E quem não precisa, quer usar demais. E a mesma coisa com os hormônios, né? Exato. Tem gente que não precisa, tem gente com 30 anos querendo, doutora, eu já quero já quero tomar algum hormônio. Meu Deus! Prevenção. Pai, eu já quero tomar algum hormônio, sabe? E aquilo ali sim é ruim, porque ela não está fazendo uma reposição, né? É reposição, porque não tem o que repor. Não tem o que repor, mas aí ela vai em mim, eu falo que não tem necessidade disso ela vai procurar outro. Aí vai procurar outro, que às vezes faz. Gente. Outro tem as confusões, né? Tem os efeitos colaterais todos e ainda depois volta. Ou então vai. Volta. Com um monte de condições pra gente arrumar. Aí é terrível, porque aí você vai arrumar a confusão que a outra pessoa fez nessas múltiplas informações muito ruins. E aí é que tá, porque muitas pacientes também têm isso, às vezes tem vergonha de falar, porque tem essas coisas, a Flávia deve ter passado muito por isso, esses chips, essas outras coisas todas. Então, às vezes, o paciente vai lá, coloca com o médico tal, que pagou tal coisa e tudo, o paciente fica com muito de efeito colateral, mas não tem coragem de dizer, porque a família vai dizer, tá vendo, você foi colocar, você foi não sei o quê, então fica tudo escondido. E aí vai na gente com um monte de efeito colateral para desfazer. Então, a informação é bom, mas realmente a crítica
você tem que ter crítica na informação. E você sabe que... Desculpa, eu tenho que pegar esse gancho. Claro! Eu fui almoçar com uma amiga, ela é amiga do mercado, né? E aí eu falei, nossa, você tá super bem e tal. Ai, chip da beleza. Porque o chip da beleza... Aí eu fiquei tão chocada, porque assim, eu falei, mas me fala mais sobre isso. Eu não conhecia, faz um tempo já. E aí ela não tava ainda todo mundo falando sobre isso e tal. E eu falei, mas me conta mais. Não, então, porque daí você tem que pôr testosterona. Eu falei, gente, mas testosterona em mulher, isso é uma coisa super delicada. A Flávia sempre me falou, né? Sim. Aí depois eu comecei a estudar sobre isso e as pessoas estão usando um chip. Não, você tem que colocar tanto de cada uma das coisas em pessoas que não precisam. E você não consegue tirar depois, não é uma coisa que você volta. Não consegue. E a é como se fosse uma droga. Então... A pessoa começa a ter mais bem-estar, porque qualquer pessoa que começa a usar uma droga começar a ter mais bem-estar, depois você vê as consequências, então, e aí começa a colocar mais, e aí é terrível, porque você não consegue mais voltar para outro ponto, você não consegue mais voltar, e muitos pacientes desenvolvem várias coisas, você deve pegar isso também, distúrbio bipolar, várias outras coisas, então, né? chocada. Fora, eu tive um paciente que foi isso, carcinoma, teve um carcinoma de endométrio, porque não protegeu, pelo estímulo tanto, ela tirou o útero, fez esterectomia com esterectomia e voltou a usar. Ela só não usou depois, porque depois ela só parou de usar realmente porque ela começou a ter uma queda de cabelo enorme, que é o que dá, né? E ficou praticamente careca. Aí ela parou, teve que fazer um desmame, porque você bloqueia todos os eixos hormonais, né? Quando você usa em doses muito altas, você bloqueia todo o eixo hormonal. Meu Deus. Então é exatamente igual a uma droga. É exatamente igual. Você vai ter o bem-estar inicial, que é o que as pessoas pregam, mas depois é cada vez mais e a pessoa às vezes nem consegue ligar, né, uma coisa com a outra. Eu fiquei chocada. Esse assunto, gente, é uma celeuma nesse movimento todo que a gente está hoje em dia. O que eu acho que a gente tem que falar, né? Não adianta a gente fazer uma junta aqui sobre prós e contras, porque a gente vai ter um simpósio para falar disso, de tudo que acontece, e a gente nem vai conseguir. E tudo depende de uma pessoa. Exatamente. Pessoa, as pessoas são individualizadas, cada um vai ter uma necessidade e tudo, mas uma coisa é real. A gente tem uma ciência muito boa e já muito bem estabelecida sobre coisas super seguras e que a gente sabe exatamente como manejar. Existem pesquisas, eu acho que assim, a gente até sabe, tem pesquisas nacionais sendo desenvolvidas agora com mais seriedade, com protocolos e tudo mais, que estão estudando. Então agora a gente tem que entender que começou um caminho do estudo, porque talvez daqui a algum tempo, pode ser que nós mesmas estejamos aqui conversando e falando assim, olha, agora surgiu uma pesquisa ou várias pesquisas e alguma coisa dessa, e está muito mais seguro, muito mais tranquilo. Exatamente. Vai ser a dosagem adequada, porque tem estudo. Por um laboratório confiável que fez o estudo. Exatamente. Que fez o estudo, que tem a segurança, que é aquela droga com aquela, e não mistura de bolo. Não. Hoje em dia, realmente, assim, a gente pega complicações. E as complicações, quando vem, é exatamente o que a Diane falou. A gente tem as complicações da pessoa que está precisando de cada vez mais, porque ela está em busca daquele efeito. E é impressionante. Eu tenho vários casos, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, de pacientes que pararam. A grande maioria das vezes elas param por causa do custo. Então, assim, eu tive que parar porque eu não estava mais dando conta do custo, do tratamento e tal. Então, agora eu quero que você me coloque, por exemplo, numa reposição hormonal tradicional. E aí, ela não se ajusta. Elas não se ajustam, porque o organismo, o corpo, principalmente os receptores do cérebro, ficaram acostumados com uma quantidade, com um nível hormonal que nenhuma reposição no mercado é capaz de chegar perto. Então, essa pessoa vai estar sempre sentindo, não, tudo bem, mas não é igual ao que eu era, mas não é igual. Então, talvez, para cada uma dessas pessoas, o mais adequado é, enquanto o teu corpo não está exposto a nada, não para entrar só em reposição, mas enfim, que a gente comece com as coisas que você acha que tem sentido para você, que são seguras e que você pode manter a longo prazo. O que adianta uma pessoa ir lá fazer um tratamento desse que ela pode custear por um tempo curtíssimo, que não tem uma segurança estabelecida e que depois ela sabe que a resposta dela para um tratamento convencional pode ser mais difícil, né? Perfeito. Então, exatamente. Até porque teve um paciente meu que disse assim, não, doutora, ela foi num outro médico, né, um médico que,
enfim, que propôs tudo isso, que diz que a medicina tradicional era uma medicina que só tinha conchavo com a indústria farmacêutica e tudo mais, que eles iam fazer uma coisa customizada que ninguém conhece, porque customizada que ninguém conhece, né? Que ninguém conhece. Aí pode fazer o que quiser, né? Agora, se seu filho ou você tem uma pneumonia grave, você vai pra UTI, você vai usar que antibiótico? Não é o de ponta, estudado pela indústria farmacêutica, não é o de ponta, o que tem trabalho, o que no Japão, na Indonésia, nos Estados Unidos faz o mesmo efeito. É esse que você vai usar. Ou você vai chegar para o médico da UTI e diz, olha, vamos manipular ali na farmácia da esquina, que ela vai customizar, meu filho está aqui entubado, vai customizar um antibiótico. Não vai fazer isso, né? Então... Assim, acho importante esse ponto das decisões que a gente toma ao longo do processo de envelhecimento. Por quê? Porque antes as pessoas, a expectativa de vida no Brasil, há 100 anos atrás, era de 46 anos de idade. Sim. Então, hoje é de 76. A gente sabe que 76 é uma média de todas as regiões, de todas as classes sociais. Então, as pessoas que têm acesso à informação, à dieta, a médico, à junta médica, vão viver 100. Então, hoje, se você toma uma decisão drástica aos 50 anos de colocar doses altas assim, como é que você, por mais 4 décadas, vai se gerenciar? Exato. Então, isso é muito importante, porque antes o que acontecia? As pessoas morriam com 60. Então, você fazer uma coisa dessas, o que ia impactar em 10 anos da sua vida? Agora isso pode impactar em 40. A metade, entendeu? Então, para mim, esse é a maior atenção que a gente tem que ter. Então, tudo que for pensado, tem que ser pensado a médio e longo prazo. Porque se tudo der certo, a gente vai viver muito. Sim. Então, como é que a gente tem essas estratégias de tomar decisões de maneira mais conscientes de tudo que a gente põe para dentro do corpo. Exato. E tudo que a gente faz para fora do corpo também, todos os procedimentos. A gente está vendo um monte de gente tendo que tirar, né, implante de silicone, ou seja, todas essas coisas. E mesmo o próprio, né, o medicamento que, enfim, emagrece, não emagrece, são coisas que são muito recentes, são testadas, mas assim... Você vai fazer isso por 20 anos? Você vai fazer isso por 10 anos? Exato. O que é sustentável por 20 anos e por 30 anos? Exato. É você cuidar, fazer exercício, cuidar da sua alimentação, do seu sono. Isso é sustentável. Agora, tudo que você coloca extra de aditivos ou de coisas drásticas, a gente vai ter que conviver com isso por 4 décadas. Sem dúvida. Eu acho que é essa a questão. Meninas, e pra gente começar a fechar, que daqui a pouco a gente vai estar dando 1 hora de bate-papo, por mais que tenha passado muito rápido, então, afinal, a gente tem que voltar para nossa pergunta. De onde viemos, para onde vamos e o que queremos nessa fase, né? Vamos começar a fechar com falas individuais, com mini pílulas. Renata, agora que você já ouviu tudo isso, o que você acha que a gente pode fazer com essa mulher perdida? Estava perdida, depois do bate-papo ela não vai mais estar perdida, né? Então, que estava perdida e não sabia nem exatamente por onde começar. Eu acho que a primeira coisa é procurar bons profissionais para te apoiarem nessa fase da vida, né? Porque tem muita informação errada, tem muito charlatanismo, a gente já sabe disso, e muita gente tentando ganhar dinheiro fácil, né? Sim. Em todas as áreas. Todas as áreas. Então, eu acho que buscar evidências da ciência continua sendo o melhor remédio, né? E a gente buscar informações sobre nós mesmos, quem somos, para onde vamos, quem a gente é e quem a gente gostaria de ser. E sempre dá para melhorar, né? Super. O que a gente pode melhorar, sabendo que a gente vai ter mudanças, essas mudanças vão acontecer, que bom, porque senão a gente ia morrer antes, né? A outra coisa a gente não quer. E como é que a gente pode buscar boas pessoas, né? Bons profissionais para nos apoiarem nessa segunda metade da vida, que é para onde a gente quer ir. Bom, acho que deixou o seu prato cheio para você continuar, né, acho que até pra gente fazer um filtro e selecionar o que a gente quer escutar do mundo que bombardeia a gente, o grande filtro é a gente se conhecer. Então, assim, se eu me conheço bem, eu entendo o que serve pra mim e o que não serve. E dentre todas as ofertas que a gente vê aí no mercado, sejam de especialistas ou de informações, acho que tem coisas que vão precisar de muito recurso financeiro, né? A gente sabe que não é barato a gente poder ir em médicos bons e profissionais bons, mas tem uma coisa que não custa, que é você olhar para o seu entorno e ver o que você quer mudar nesse seu entorno, do ponto de vista de amizades, do ponto de vista do ambiente, da sua casa, da energia que você quer levar e como você quer encontrar as pessoas. Você quer que as pessoas te encontrem e você é aquela pessoa que você encontra e você ilumina o ambiente, ou você faz o disjuntor cair? Você é a pessoa pesada ou você é a pessoa leve? Então tem coisas que eu acho que não custam investimento financeiro, mas te custam autoconhecimento. E isso
você pode começar, né, fazendo boas leituras, olhando para si mesmo, prestando atenção nos seus desejos, nos seus sonhos e no que você quer construir no seu entorno. Diane, suas considerações finais. Minhas considerações finais. Eu acho que você perguntou de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai, né? Eu acho que a gente veio de uma situação de zero informação, né? Zero informação e que o hormônio era, a reposição, os tratamentos eram extremamente contraindicados, né? Só que a gente está agora numa situação de 80, né? Foi do 8 para 80, informação demais, e aí com vazão a tratamentos muito caros, que não necessariamente são os corretos, porque como você falou, né? Pode ter tratamento barato, que é de graça, que são melhora da mudança do estilo de vida, os hábitos, mas, em geral, os tratamentos médicos, principalmente para reposição, não são tratamentos extremamente caros. O que é extremamente caro, você tem que desconfiar, porque geralmente não são tratamentos caros. Então, você tem que desconfiar dos tratamentos muito caros e tentar seguir um caminho do meio. Não está no 8, não está no 80, tem que ser o caminho do meio. Para você ter uma ideia, pegando esse gancho, por exemplo, em muitos países, inclusive lá nos Estados Unidos e tudo, eles são subsidiados integralmente pelos seguros. Olha, então, assim, existe essa possibilidade. Por quê? Porque são coisas estabelecidas. São então, coisas estabelecidas e que não precisam ser extremamente caras. Então, não é isso. Exatamente. Não é isso. E eu acho que pra gente finalizar de uma vez, primeiro, logicamente, agradecer, né, que eu acho que foi assim, o que a gente trocou de ideia aqui, dava pra trocar horas e horas, mas a gente consegue, talvez, ilustrar um pouco do que a gente vê por cada um desses ângulos em relação à saúde da mulher. A gente quer que essas mulheres vivam mais, que elas vivam melhor, que elas que voltem a se reconhecer. Afinal das contas, não tem nada melhor do que você falar assim, ufa, não, sou eu de novo, usando lá o caminho que ela tiver usado para chegar nisso tudo, mas que fundamentalmente que a gente tenha cada vez mais grupos assim, dispostos a colocar na mesa as verdades, porque tá todo mundo precisando de orientação, seja no campo emocional, seja no campo fisiológico, na endocrinologia, na ginecologia, na psiquiatria, seja no campo social. Essas mulheres também trabalham, essas mulheres têm outras questões, essas mulheres estão precisando de rede de apoio em todos os lugares, né? É verdade, né? Ninguém vai viver sozinho. Sim, então que a gente possa juntar cada vez mais mulheres dispostas a se abrir, que é o que a gente fez hoje aqui, para trazer ajuda para todo mundo que estiver precisando. Muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Adorei.